Olá, gente! Estamos aqui no primeiro episódio do programa Gestão Criativa Entre Atos. É uma realização do UniLaSalle e do MBA em Gestão Estratégica da Cultura e Economia Criativa. E, nesse primeiro episódio, temos aqui com a gente ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Veloso. Luciane, é um prazer enorme estar aqui contigo hoje na UniLaSalle. Ai, muito obrigada pela sua presença. Nesse primeiro episódio. Estreando com o pé direito. Vamos até dar um brinde aqui. De água. Um brinde de água. É água, tá, gente? Podia ser champanhe? Poderia. Poderia ser um chopp? Poderia. Mas nós temos aqui água. Vamos lá. Tintim. E garrafinha. Não é caneca, gente. É inovação. Maravilha. Saúde para nós. Saúde para todos nós. E muito sucesso e prosperidade para os novos gestores de cultura e os produtores culturais. Então já posso começar perguntando, Marcelo? Vambora. Gente, quando a gente fala de produção, gestão cultural, a gente está falando de uma atividade que requer uma série de conhecimentos. E eu tô aqui com um dos caras que é um dos gestores com mais experiência, mais criatividade, mais estratégia, e ele é muito pautado em pesquisa. Então eu vou pedir para o Marcelo conta um pouquinho da sua história e a sua história com o Niterói, porque também tem a história com o Niterói. Gente, tudo começou no século passado. Não, mas vamos lá. Bom, gente, eu sou criado em Niterói, vim para cá com meses de idade, então cresci, morei em São Domingos, morei em Engenho do Mato, morei em Itaipu, enfim, rodei bastante essa cidade, frequentei todos os lugares possíveis dos anos 90, início dos anos 2000, etc. E me construí, a cidade foi quem me construiu, né? A minha festa de colação, de alfabetização foi aqui no Centro Cultural LaSalle, que existia aqui. Olha, isso eu falei século passado. Mas então, gente, começa a minha vida mesmo na relação com o ambiente da cultura, etc., quando eu fui fazer produção cultural. Ainda tem uma história muito bacana, porque eu vinha da organização de festa, na época de escola, etc., e surgiu esse curso de produção cultural, vou fazer. E foi muito interessante, porque quando começa efetivamente as aulas na UF, né, fazendo a graduação, etc., começa a entender que a dinâmica do processo cultural vai muito além da organização da festa, que faz parte, é importante, mas tem muito mais coisa além disso, né? Você tem uma política cultural, e estou falando ali do meados dos anos 90, quando o país começava de fato a parar, né? A gente vinha já de um período aí de 10 anos pós-ditadura, a gente tinha acabado da segunda eleição democrática, presidência da República, a gente estava discutindo a importância da cultura, a importância da política cultural. O Ministério da Cultura tinha 10 anos, você tinha acabado de ter a criação da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet, né? Ainda nos primeiros momentos, engatinhando o que é isso. Então, nesse ambiente, eu me deparei com outras esferas da dinâmica da produção cultural, da gestão cultural, da política cultural, da cultura como valor de uma sociedade, da cultura como estratégia de desenvolvimento social, econômico, etc. Né? Então, nesse inteirinho, começo a trabalhar aqui, fui estagiário na Secretaria de Cultura de Niterói, tudo primeiro. Fui o primeiro aluno de produção cultural, da primeira turma de produção cultural do hemisfério sul do planeta. A gente criou o primeiro DA de produção cultural, a gente criou a primeira empresa júnior de produção cultural. Não falei, gente, que era um luxo? A gente está com luxo aqui? Estava tudo envolvido ali. Éramos 6 originalmente, 9, os alunos depois foi crescendo. Então, fui estagiário na secretaria, me formo, trabalhei como estagiário também no antigo Telemar, que hoje, até pouco tempo atrás, era Oi Futuro, na área de patrocínio cultural, depois virou o Instituto Oi Futuro e tal. Eu me formo, vou trabalhar na Unesco, no escritório que existia aqui no Rio de Janeiro, como assistente de cultura. Depois eu volto para Niterói, onde trabalho aqui na gestão municipal, trabalho na Comissão de Cultura da Câmara, na época que o André Diniz era vereador, que é professor do curso aqui também. Trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura como subsecretário, como secretário. Bom, aí eu saí desse momento da gestão municipal de cultura e fui abrir com alguns amigos um espaço de arte independente na Lapa, no centro do Rio, que era um espaço de formação, um espaço de discussão, de exibição, que era o Barracão Maravilha. Aí começa a minha vida com o mundo das artes visuais, propriamente dito. Enfim, a vida que segue, trabalhando com projetos, as coisas, até que eu vou trabalhar no Ministério da Cultura.
inicialmente, inclusive com o André, que me chama também para o escritório, depois eu vou para Brasília, onde eu coordeno a implantação do Sistema Nacional de Cultura no Brasil todo. É uma oportunidade sensacional para conhecer as diversidades, né, da gestão cultural, não só da cena cultural, mas da gestão cultural nesse Brasil que é tão diferente, tão heterogêneo. Depois do Ministério, eu vou trabalhar nos Jogos Olímpicos como superintendente de Cultura, Turismo e Eventos na Autoridade Pública Olímpica. Então participei dessa agenda, que foi um momento excepcional de aprendizagem, de desafios, né? De ajudar a articular toda essa programação que estava envolvida na preparação para os Jogos. Saio dali, depois eu acabo sendo convidado, né? Que na época pelo atual prefeito de Novo Niterói, mas na época era prefeito também, o Rodrigo, para assumir a direção do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, por conta dessa minha trajetória, tanto nas artes visuais quanto na gestão de políticas culturais. Fiquei 4 anos à frente do MAC, depois tive uma participação muito bacana aqui em Niterói na implementação da Secretaria da Economia Criativa, lá no início, né? Tive como subsecretário lá da Economia Criativa, nessa estruturação. Niterói, nesse sentido, é também a vanguarda, né? Que entende a economia criativa como um vetor de desenvolvimento, e ela é transversal, porque ela dialoga com várias áreas. E todas as pastas também. Com cultura, turismo, com esporte, né? Isso é muito bacana. E é muito difícil também, né, Marcelo? Porque você fazer um conceito de economia criativa que é muito amplo, ainda é discutível, e a gente está discutindo, e poder aplicar isso de forma tangível é um desafio muito grande que a gente tem trabalhando na área. Muito, totalmente. Mas só para terminar a apresentação, que é o último momento da vida. E aí, último momento não, até o agora. Por favor, ainda temos coisas a viver, muitas coisas a viver. E aí eu, no início desse ano, eu participo de um processo seletivo e sou convidado para assumir a direção do Museu de Arte do Rio, do Mar. Então vai fazer 1 ano agora que eu estou à frente de uma equipe sensacional. Então eu tive a primeira experiência como diretor de museu aqui em Niterói, no museu mais importante da cidade. Agora estou do outro lado da Baía de Guanabara como diretor do museu mais importante do Rio de Janeiro. Opa! E, gente, além disso, Marcelo é professor universitário. E também professor do nosso curso, do MBA. Já é meu parceiro, é meu amigo, não só parceiro. A gente divide aí sonhos, vontades, esperanças e concretizações. Deixa lá. E vocês terão um melhor professor na área de gestão que vocês poderiam ter, porque, além de tudo, a profissão do gestor, as atividades de gestão, a atividade de produção cultural, a gente vai ver que é uma linha muito tênue. Algumas pessoas separam a função do gestor cultural para o produtor cultural, mas essas atividades elas exigem não só habilidades técnicas, as chamadas hard skills, mas também habilidades comportamentais e muito network. Muita colaboração, muita parceria. Não se faz cultura sem parceria. E num meio que muitas vezes é um meio mau caráter, a gente tem que ser sincero, né, Marcelo? Vamos abrir aqui, porque aqui a gente está entre amigos, né? Como tudo na vida, né, gente? A gente está entre pessoas, a gente já tem imensos desafios. Encontrar pessoas que podem ser parceiros de troca real, isso é essencial. Eu acho que você toca num ponto que eu acho sensacional, que é a troca. Na verdade, é um mundo... Esse mundo que a gente vive é um mundo cada muito vez louco, mais conectado, tal, muito maluco. Mas essa área nossa... Você falou da economia criativa, que é um conceito relativamente novo ainda, com toda uma discussão de taxonomia, de conceito, etc. Então, quanto mais a gente trocar informação, né, ser muito sincero... Tem medos, todos nós temos inseguranças, temos desafios, como é que a gente faz para superar? E a gente, na troca, a gente vai entendendo como é que o colega venceu isso, como é que o colega não venceu aquilo, etc. Então, uma coisa que eu acho que é muito bacana, Lu, na minha vida, na minha atuação, você tem isso também, e acho que nos projetos que a gente sempre participou junto também de aula, isso está muito presente, que é essa generosidade em compartilhar o nosso conhecimento, entendeu? Porque é isso, né? A gente tem uma estrada, a gente, né, tem um caminho que a gente vai trilhando, os desafios, os aprendizados, e
E é um momento de troca. A aula é mais do que só um compartilhamento unidirecional. É um momento de troca. Você tem, né? Estou falando com alunos que são profissionais, que atuam no mercado de trabalho, que têm suas experiências, muitas vezes têm experiências que a gente não teve, que eu não tive, né? Às vezes tem situações que... E eu acho que o nosso papel ali é de organizar a informação, combinar, né? Ou seja, quais são os conceitos que a gente está trabalhando e trabalhar isso em conjunto com os alunos. Um momento de troca para que todo mundo possa... sair dali mais fortalecido, com mais bagagem. E isso acontece também entre os pares. Costumo contar a historinha, que é a história conhecida, que tem tudo quanto é... Pelo menos na última tem, mas eu já li em duas. Inclusive em Florença, quando a gente faz curso de História da Arte, eles contam muito a historinha do Leonardo da Vinci. Leonardo, ele pinta um anjo completamente diferente no ateliê do André Verrocchio, que era o professor dele. E aí ele faz completamente diferente, né? Então ele bota um anjo de costa, os cabelos, ele faz uma outra perspectiva de imagem para esse anjo. Ele tinha somente, alguns livros falam 13, alguns biógrafos falam 13 e 14 anos. E aí, tempos depois, dizem que depois desse fato... Porque era assim, gente, vou contar aqui como é que é. Professor de História da Arte é um problema muito sério, né? Já quer botar a História da Arte em tudo. Mas aí, vamos lá. Tinha o quadro, e aí, de vez em quando, era o seguinte. Botticelli, que fazia escola de arte junto com Leonardo, por exemplo, os ateliês de arte. Botticelli, pinta o anjinho ali daquela tela. Aí Botticelli ia lá. Ô, Leonardo, agora o outro anjinho pinta você. Então, era construído de forma colaborativa. Né? E aí, o anjinho de Leonardo se destacava, peraí, um menino que tinha sérias questões de familiares, né? Ele não frequentava escola formal porque o pai dele simplesmente, embora fosse um tabelião, não registrou o menino para ele poder entrar numa escola normal. Acho que foi a sorte dele em certos momentos, nessa época do Renascimento, porque ele teve uma outra... ampliou os conhecimentos de uma outra forma, por um autodidatismo também, ele é um polímata. E aí disseram que depois desse ato, o professor dele nunca mais pegou um pincel para pintar. Fofoca? Verdade do Renascimento? Não sei. Está nas redes sociais? Está na rede, é fake news, não. O principal biógrafo dele, a última biografia do Leonardo da Vinci, conta a história completa lá. Então, perguntaram para Leonardo muitos anos depois, Leonardo já professor, Leonardo termina a vida como mestre. Leonardo, é verdade que o seu professor, seu mestre, nunca mais pegou um pincel depois que você fez o seu anjo? Aí Leonardo responde para ele: infeliz é o discípulo que não supera o mestre. Olha. E Leonardo era um professor. E a gente que é professor, quando a gente vê um aluno nosso realizado, trabalhando, fazendo o que ama, fazendo o que gosta, depois de anos, você tem um aluno de 20 anos, para mim é uma maior realização do que se eu estivesse fazendo. É isso. E quando a gente encontra com um colega de trabalho, né? É isso, deu certo. Valeu a pena. Valeu a pena aquele dia que a gente acordou mais cedo, né? Valeu a pena o contra-cheque no final do mês. Valeu a pena o contra-cheque no final do mês. Aliás, falar em contra-cheque, essa é uma questão que é muito interessante nas aulas de geral, quando está falando de gestão, do processo. Acho que a principal angústia, né, de todo mundo é grana, né? Onde eu consigo grana, como eu consigo grana para desenvolver o meu projeto, para o meu espaço cultural, né? Para o meu teatro, meu cinema, meu museu, tal, Onde etc. eu consigo grana, Marcelo Veloso? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente tivesse uma resposta certeira disso, nossa, a gente estava multimilionário. Mas acho que a gente fala bastante disso no processo do curso, ou seja, de estratégias, né? A gente se organizar e pensar estratégias, pensar profissionalmente. Os desafios estão para todo mundo, né? Entender, e é isso, qual é o projeto, como é que você organiza isso, como é que você pensa, né? Quem são as pessoas? A gente estava falando agora, antes daqui, no corredor, ali, falando disso, os desafios de captação. Esse é uma realidade. A gente tem avançado muito no país. Acho que a gente tem, por exemplo, uma legislação nova, que é muito bacana, que é o marco ao fomento cultural, né? A própria Rouanet. E aí eu gosto muito de falar sempre da Rouanet, porque a Rouanet, historicamente, né, nos últimos anos, vem sido alvo de umas, nossa, gente, não caiam nessas fake news, hein? A Rouanet é uma ferramenta fundamental. Acabou de sair uma pesquisa agora, que foi contratada pelo Ministério da Cultura. Já tinha saído em 2019, agora saiu uma revisão dela, ampliada com outros fatores. Cara, para cada R$1 investido via Rouanet, que é incentivo fiscal, né, em projeto cultural, você
tem um retorno, um impacto na cadeia produtiva, na economia de R$7 e pouco. Então, assim, não tem outro setor com uma capacidade de indução à atividade econômica tão forte quanto a cultura, sim, quanto a economia criativa. Né? E isso é importante todo mundo saber, porque isso ajuda a gente na argumentação, ajuda, né, o gestor público, por exemplo, que trabalha na área pública, de convencer os seus pares, né, os secretários e secretárias de fazenda, que geralmente são tidos como, ou de planejamento, né, os que nunca abrem mão, de que é importante, porque se você investe na área criativa, se você investe em economia criativa, se você investe em economia da cultura, você tem um retorno de recursos para a cidade, para a sociedade, para a geração de emprego, para o bolso dos profissionais da área da cultura. Sim, eu costumo dizer para os alunos, primeiro vou falar só um pouquinho do conceito. Quando o Marcelo fala de economia criativa, a gente está falando de diversos setores, tá, gente? E setores que são ligados tanto à cultura, quanto à inovação e à tecnologia. Então, a gente tem desde música, de artes plásticas, artes visuais, até o marketing, o branding, a publicidade, jogos eletrônicos, o turismo, arquitetura, design. Design, moda. Gastronomia. Enfim, turismo criativo, né? Então, a gente tem uma série de atividades. Patrimônio histórico dentro da cultura, né? Então, imagine a quantidade de empregos diretos, indiretos, formais, não formais, de renda, né? Então, inclusive, o aporte de verba na própria economia. Então, sim, quando você fala mal do carnaval, por exemplo, a prefeitura investiu não sei quantos no carnaval. Carnaval é coisa supérflua. Carnaval, tem gente morrendo no hospital e não constrói escola, mas está lá, botando dinheiro no desfile da escola de samba. Então, vamos lá. Aí, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem a sua economia pautada basicamente agrícola. Não, é no turismo. É um dos fatores. É fundamental para a cidade. E o carnaval movimenta milhões e milhões e milhões de reais. Né? Então a gente tem, só para a gente entender o valor induzido, né, direto e indireto, que entra na economia. Então a gente tem ali um investimento que vai retornar de forma numérica muito maior. E aí o que acontece? Quando a gente traz esse capital, os turistas, enfim, turistas inclusive do próprio Brasil, né? Circula esse capital, essa moeda aqui, a gente tem uma possibilidade de aumento na arrecadação do município, na arrecadação do Estado, por exemplo, da mesma maneira, que ela faz para o orçamento público, vai auxiliar em muito as outras pastas, porque esse orçamento vai ser redistribuído entre as pastas. Uhum. Então, dentro da agenda pública, é necessário que a gente tenha um valor cada vez maior investido em shows na praia, por exemplo, porque você vai trazer ainda mais, os hotéis vão estar lotados, a gastronomia, os restaurantes vão... E isso aí vai ser revertido para quê? Para poder fazer o restauro no patrimônio, para poder fazer... os hospitais, para poder ajudar nas escolas, na infraestrutura das escolas. Então, assim, as pessoas precisam entender mais profundamente sobre isso. Além disso, tem uma questão que eu acho que quando a gente fala, e eu estou falando bem da cultura mesmo, né? O profissional da cultura, em grande escala, é um profissional informal. Né? Por característica da atividade, por característica do país, enfim, prendo questões que eu acho que são outras discussões. Então, quando você tem um grande evento como um carnaval, né, como um grande show na praia, etc., você está fazendo circular um dinheiro forte e importante nessa economia informal. Né, que são os ambulantes, são os vendedores de salgadinho de rua, de cerveja. E isso é fundamental, porque são famílias que precisam dessa grana para se alimentar melhor, para comprar remédio. Então, assim, a importância ela não é só estrito sensu econômica, né, mas é o resultado social que a circulação do dinheiro nessa sociedade capitalista que a gente vive ele provoca. Vai ter o maior poder de compra, exatamente, ele vai poder comprar um pão para o seu filho no supermercado, que a arrecadação vai ser maior por ali, então assim... Agora, queria só falar uma coisa, essa mulher aqui, chamada Luciane Conrado, ela realizou a melhor pesquisa sobre a cadeia produtiva do Carnaval de Niterói.
A gente fala muito do Carnaval olha, do Rio. Agora, eu acho que foi tão insuficiente, porque assim, sem dados, Marcelo. Não, você Não, falando, você acredita. Mas assim, você ter que produzir dados e com dificuldades extremas, inclusive... Mas foi bacana. Sabe por quê? Foi. Porque demonstra que mesmo... A gente fala muito do Carnaval do Rio. Carnaval de São Paulo, Carnaval... Mesmo em Niterói, que tem um carnaval mais acanhado, tem um processo de retomada, você tem todo um circuito articulado. E é isso, tudo depende de produção de dados. Mas assim, você tem uma pesquisa que aponta, fala, olha, é importante para a cidade. E naquele mapeamento específico, foi o primeiro, agora a gente já tem um outro estudo. Aquele primeiro específico, o que foi bacana foi uma pesquisa mais pautada no qualitativo, Sim. em que eu pude entrar em contato com todos os presidentes de escolas de samba diretamente. E eles preencheram, gente. Quando a gente fala de escola de samba, a gente está falando de uma escala, inclusive, cultural, de cultura formal, porque cultura ela pode ter um conhecimento, uma educação formal e não formal. É muito grande. Então, para você preencher, muitas vezes, um formulário de pesquisa, você necessita de certas... E esses desafios, as pessoas se com generosidade. Muito bacana. E fazer uma rede de relações ali, das pessoas abrirem os seus corações e falar, a gente está precisando disso, e disso, e se tivesse isso. E eu fico muito feliz, porque no final daquele processo, a lei saiu de Niterói. Parece que tudo convergiu. É uma energia, você movimenta... Cara, a cadeia econômica e a cadeia energética. Os dois se movimentam quando a gente se movimenta e vai gerando ondas e reflexos e tal. É muito bacana. E eu fiquei muito feliz quando assim, tem toda uma... do caminho Niemeyer, ele tem toda uma estrutura que está sendo revitalizada. Na época eu falei na época era o vice-prefeito, que era o Bagueira, porque ele tem uma relação pessoal com o carnaval. Ele falou, não, tive que retomar isso aqui. E ele conversou comigo. O carnaval é muito importante, não só para a economia, não só para a sociedade, mas para o lado pessoal, para a vida das pessoas. E isso eu ouvi. E aí tem outra perspectiva da cultura, né, Marcelo? Que é uma perspectiva de Amartya Sen, Prêmio Nobel da Economia, que ele diz... Bibliografia de desenvolvimento das liberdades humanas se dá pela cultura. Então, a gente não deve só medir economia pelo produto interno bruto, mas como as liberdades humanas se desenvolvem. Perfeito, é isso. É exatamente isso. E tem uma coisa, acho que é sensacional, fiquei até arrepiado, mas assim, quando a gente fala da cultura como estratégia de desenvolvimento, enfim, você tem os três pilares do desenvolvimento, né? O desenvolvimento econômico, social e o ambiental. A cultura, ela articula esses três pilares. Né? E é exatamente isso, entendendo que eles não são desconexos, eles são integrados, e quem integra, né, a argamassa que junta isso tudo é a cultura, é a nossa capacidade criativa de criar, de falar, de formar, de aprender, de interagir, de rir, de chorar, de se emocionar. Né? Eu acho que isso é que diferencia a gente. É o que nos faz humanos, né? A humanidade o da sentido da sensibilidade. vida. Assim, eu vou fazer 50, né? E aí você começa a pensar na vida, né? E aí, né? De onde eu vim, para onde que eu vou, né? O que eu estou fazendo, qual é o sentido? E o que motiva? Quando você é mais novo, você tem aquela gana de querer mudar o mundo por mudar o mundo, porque você quer o mundo. Chega um momento, você começa a falar, gente, o que me motiva? Me motiva a nossa capacidade de criação. Né, poder criar e poder observar, entender, aprender o que os outros criam. Né? Me motiva o teatro, me motiva escutar uma música, me motiva ver um filme, me motiva conversar com amigos, motiva um momento de lazer. Sabe? E trabalhar para que isso seja uma realidade, né? Ter um museu como um espaço de formação, de reflexão, que faz com que as pessoas parem e pensem na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive e no mundo que a gente quer. Então, isso é o que motiva. Então, o que me motiva, né? O combustível da minha vida é criativo, é cultural. Eu li o Chico d'Água, eu também não posso, que eu também fico assim. E o mais legal, por exemplo, Viradouro, vence o Carnaval do Rio. Depois de 2, 3 anos atrás, estava no grupo de acesso. Sensacional. É a escola de Niterói, ali do Barreto, e maior campeã do Carnaval de Niterói, que vai para o Rio de Janeiro. E ela vem com um enredo que é um enredo extremamente afetivo. Eu estou conversando com o Guga é meu amigo, né? Que é o enredista da Viradouro.
A gente fez pós-doutoramento junto, né, com o Felipe Ferreira, e ele fala, e eu falei, meu Deus, o Guga, ele, com certeza, na hora ninguém sabe, gente, mas se vocês pegarem, o pessoal que for fazer o MBA vai estudar sobre isso. Um caderno abre alas dos jurados é uma tese de doutorado. Que tem afetividade, emoção, tem arte visual, tem tudo ali justificado, com referências. E eu falei, gente, ele vai optar pela emoção personalizada no Mestre Cissa. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o desfile pela televisão, a grande vitória não é pela pontuação quantitativa do certo ou do errado, mas a emoção que provoca depois de tanto tempo no sambista e nas pessoas que admiram o espetáculo. Isso é muito interessante, porque é um pouco que a gente está falando, né? Ou seja, tecnicamente, todas as escolas podem lá ter a bateria, ter a qualidade, enfim, inquestionável dos seus adereços, dos carros. Agora, o que move de fato uma escola, quando você... Eu vi pela televisão, mas quando você observava, né, a Viradouro em relação a várias escolas, o que elas movimentavam das arquibancadas, né, do sambódromo inteiro, foi exatamente isso, porque vai além da técnica. É a capacidade de engajamento, de mobilização, é afetivo, é cultural. É cultural. E tem uma coisa só pra gente encerrar, porque senão daqui a pouco vão expulsar a gente aqui. Celso, você vai expulsar a gente? Natália? Esse estúdio é maravilhoso. Olha aí. Quero ficar aqui umas 5 horas aqui falando com a Luciana. Mas em termos de gestão, a Viradouro, e aí eu pude entrar em contato com a Viradouro na época do mapeamento. Engraçado que foi a última a responder, mas respondeu, porque a gente vai E eles procuram dar, não só a prefeitura dá todo um apoio, inclusive para a escola, para a escolinha da Viradouro, né? Que pela secretaria, inclusive o André Diniz, o André é professor também do curso, ele vai falar com vocês aqui também, é um escritor. André é um escritor, é um cara assim, fora do normal. Mas ali a gestão que eles procuram, porque quem conhece um pouco da produção do carnaval, e eu já trabalhei dentro de escola de samba, é uma coisa meio na informalidade. Renovou o contrato. Gente, não tem contrato escrito. É palavra. A gente tem uma série de relações ali, de circulação de poder, que é tudo na palavra. E agora com as mídias sociais se criou uma construção estratégica. Mas a Viradouro é uma escola de samba que optou por construir como empresa uma gestão mais coordenada e ordenada por meio da presidência da escola. E isso é bem bacana, inclusive para as pessoas que trabalham na escola. Sim. Gente, quando você vai para dentro de um barracão de escola de samba, quando a gente está falando de economia criativa, a gente tem ali uma série de pessoas que não podem muitas vezes ter um trabalho formal, ficam esperando aquele momento ali para trabalhar, fazendo revestimento do carro alegórico. Fui fazer uma entrevista, tem inclusive no YouTube uma entrevista com pessoas, foi no barracão da Paraíso Tuiuti e uma no barracão da Portela, em que alguns falaram assim, não, eu quero falar sobre o que eu estou fazendo, artífice, mas eu não posso dar meu nome. Não pode dar o nome porque ele é recém-saído de presídio, ele não conseguiu ainda entrar no mercado de trabalho, mas a escola de samba absorveu. Então, a escola de samba acolhe todo mundo. Isso é muito legal. Isso é cultura. Uma pessoa que é semi-analfabeta escreve uma letra de samba enredo. Exatamente. E são os mistérios da cultura, a magia da cultura, e é o que faz um povo firme e forte. E eu acho que o Brasil, tenho certeza, que a gente agoniza, mas não morre, e a gente luta, porque a gente tem essa diversidade incrível e esse potencial cultural. Isso. Né? E para que tudo isso possa ter perenidade, força, recursos, políticas públicas que garantam a indução, desenvolvimento, circulação, fruição, produção cultural, a gente precisa entender os processos gerenciais relacionados à atividade cultural e criativa. Então, se você é uma pessoa que atua nessa área, tem vontade, tem que buscar uma especialização, tem que se preparar para ter um desempenho melhor no mercado, para ter um posicionamento melhor no mercado também, a gente precisa de emprego para trabalhar, mas para ter mais sucesso, eu acho, nesses sonhos e devaneios de quem trabalha com cultura. Ou seja, vem para o curso de gestão estratégica da cultura e economia criativa. Obrigada, Marcelo. Valeu, adorei. Vai dar tudo certo. E daqui a pouco a gente está no episódio 2. O episódio 2
Vamos convidar o Marcelo também. Nós vamos ter surpresas incríveis. Então, gente, se vocês quiserem qualquer tipo de informação, é só escrever para a gente aqui embaixo nos comentários do YouTube, que a gente entra em contato com vocês. Então, acessem o site do Uni-La Salle, que tem ali todas as informações, tem uma página sobre o curso, uma matriz completamente diferenciada. A gente vai trabalhar de forma prática e teórica, porque tem aqui para nós, tem matérias, tem cursos e matrizes curriculares que as pessoas ficam só discutindo determinados conceitos. Aqui vai ter que fazer, tá? Porque a gente tem o Marcelo, que não só sabe muito de conceito, estruturou uma série de coisas em âmbitos municipais, federais e estaduais, mas ele também, rala lá, pensando em orçamento criativamente, como faz a gestão toda executiva do Museu de Arte do Rio. Então, gente, é para fazer, pensar, criar, porque não basta só. A estratégia, ela depende da criatividade, porque, enfim. Então, últimas das primeiras palavras que você vai ter nesse processo aqui. Gente, primeiro que é um prazer enorme estar contigo, estar aqui na Uni-La Salle, estar participando desse corpo de professores maravilhosos que Luciane está coordenando, montou para esse programa de MBA, especialização, dizer que enfim, estou ansioso para retomar, tem um bom tempo afastado, aí eu tenho um ano afastado de sala de aula, poder voltar, poder contribuir, trocar e dizer, gente, que é uma oportunidade, é importante. Eu costumava dizer, né, eu falei, sou da primeira turma lá de produção cultural, aquela coisa, quando a gente chegou no mercado, já tinha, né, os produtores culturais não surgiram, não foram uma invenção nos anos 90, já existem há milênios. Né? Mas qual era a nossa diferenciação daqueles profissionais que começaram a chegar? A gente parou para pensar. A gente parou para pensar dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente acadêmico, quais eram as nossas responsabilidades, quais eram as nossas ferramentas, e isso foi um diferencial dessa galera que começou a chegar no mercado. Então, o que eu falo para você é o seguinte, olha, a gente não vai ensinar ninguém necessariamente a fazer o bolo, mas a gente vai discutir como é que a gente pode fazer com que esse bolo fique mais gostoso e mais firme. E vai ficar firme e gostosíssimo, Marcelo. Ai, gente, queria também agradecer todo mundo do Uni-La Salle, desde a reitoria, a pró-reitora, que sempre foi assim, é da área de economia criativa também. Exatamente. É da área de comunicação. Isso é um diferencial. A professora Angelina, então a professora Regina, a professora Angelina, a toda a técnica, o pessoal que está aqui por trás, que é o pessoal da economia criativa, pessoal do estúdio. Obrigada, Celso, pela sua paciência. Obrigada, Natália. Obrigada a todo mundo. E a gente espera por vocês e não percam o segundo episódio. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Luciane. Beijos. Beijo, galera.